Muito boa noite, sejam bem-vindos oficialmente ao nosso estudo. Num ambiente novo agora, graças a Deus. Então, a partir desse momento, convido cada um de vocês a trazer o pensamento para o momento presente. Buscar uma respiração mais profunda e tranquila. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. A partir de agora, você será conduzido pela minha voz, por essa música que irá tocar ao fundo. E qualquer outro som que você ouvir vai te ajudar a relaxar ainda mais. Você vai se sentir ainda mais relaxado ou relaxada. Respire. Enche o peito de ar e solte. Vai relaxando os seus pés, cada dedo dos seus pés, subindo pelas pernas, até chegar no seu quadril, relaxando o seu quadril, seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna agora, até chegar nos ombros. Relaxe os seus ombros e braços. Suas mãos. Respire mais uma vez, enche o peito de ar e solte. Relaxando agora seu pescoço, sua nuca. Relaxa o seu rosto, olhos e pálpebras, testa. Relaxa seu couro cabeludo. Isso. E assim você se encontra totalmente relaxada agora. E a partir desse momento você se conecta a você, sua essência, que é divina. Nessa conexão, talvez você consiga perceber, visualizar um ponto de luz ou uma chama lá dentro, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. E em contato com essa chama, com essa luz, te convido agora a agradecer por mais esse dia e por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Agradecer também por mais esse dia que tivemos a oportunidade de vivenciar. Agradecer por tudo de bom que temos na nossa vida, nossa saúde, a companhia das pessoas que nós amamos, que fazem ainda parte do nosso convívio, o alimento que nos sustenta, o teto que nos abriga. Tudo que você tem de bom, agradeça profundamente agora. E através da gratidão, você faz com que essa sua luz interior possa expandir, aumentar cada vez mais, de dentro de você para fora. Vai agradecendo, essa luz vai crescendo, expandindo, aumentando, até que ela envolva todo o seu corpo. Você se auto-ilumina nesse momento, percebe a sua luz envolvendo todo o seu corpo. E uma certa sensação de bem-estar começa a tomar conta de você. Mas você continua agradecendo. E essa luz expande ainda mais. Ultrapassando os limites do seu corpo, essa luz vai alcançando todo o ambiente em que nos encontramos. Irradiando de você em todas as direções. Como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo o que está à sua volta. E assim a sua luz irradiada
se conecta com cada um de nós aqui presente nesta reunião de hoje, seja fisicamente, virtualmente, até mesmo espiritualmente. Nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda corrente de luz. E essa linda corrente de luz nos conecta aos nossos mentores espirituais. E através deles também conectamos a Ele, nosso grande amigo e mestre Jesus. Recebendo dele agora o amor infinito que ele distribui através dessa corrente de luz para cada um de nós. Essa luz de amor do Cristo que vai nos preenchendo por dentro, vai nos refazendo, nos trazendo todos os recursos, além do amor que necessitamos. Recursos como cura, segurança, paz, tranquilidade, paciência, fé. A gente se preenche dessa luz do Cristo agora. E então uma sensação de plenitude começa a tomar conta de cada um de nós. E uma vontade de agradecer ainda mais toma conta do nosso coração. E para que possamos agradecer a Ele, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo mais uma vez, enche o peito de ar e solta e vai retornando agora para o seu corpo, percebendo o seu corpo físico, suas pernas e braços. Você vai voltando aos poucos. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Estamos conectados, irradiados, prontos para começar, né? Ó, hoje, continuando aqui, o capítulo 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E a gente leu semana passada os itens 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Na qual Jesus fala de uma forma muito vibrante, muito forte para nós, né? Que bem-aventurados os mansos, os brandos e pacíficos, porque eles herdaram a terra. E aquele que disser raca ao seu semelhante, aquele que disser você está louco ao seu semelhante, esse se queimará no fogo do inferno. É uma frase forte, que às vezes pode nos dar uma interpretação de que Deus realmente castiga, né? De que se a gente fizer algo errado, nós vamos ser punidos por Deus. Só que o Espiritismo traz uma visão para nós muito mais ampla desse assunto, mostrando que não é que Deus vai nos castigar. Um pai amoroso, justo, bom, jamais vai punir, castigar seu filho. Ele vai educar. Educar. Mesmo que educar signifique deixar o filho sofrer as consequências daquilo que ele mesmo plantou. Isso não é castigar. É uma diferença muito grande entre educar e castigar. E quando Jesus fala essa frase muito forte, vibrante, impactante, né? Aqueles que disserem raca, que disserem que está louco, aqueles que não forem brandos, mansos e pacíficos, vão queimar no fogo do inferno. Queimar no sentido de que nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Queimar no sentido de que vai doer a colheita que nós estivermos plantando.
se estivermos plantando o mal. Porque ai de vossa mão se for motivo de escândalo. Se formos motivos do mal ou do escândalo, são sinônimos, né? Nós colheremos as consequências desses atos, dessas atitudes. E isso pode fazer com que a gente tenha a sensação de estar ardendo no fogo do inferno. E numa visão mais ampla ainda, a gente pode entender o seguinte: vamos imaginar a visão espiritual da coisa. Pegando por base na situação que a gente está passando agora na Terra. Terra hoje, um planeta de provas e expiações, que está sofrendo uma transição, uma mudança no seu campo vibracional. O que é isso? A Terra está avançando um degrau na escala evolutiva. A Terra está passando de um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, para um planeta de regeneração, onde o mal não vai ser mais predominante. Vai existir ainda, mas não vai predominar mais. Isso significa que aqueles espíritos que não estiverem acompanhando essa evolução vibracional do planeta, como assim? As energias que nos permeiam, né? No curso de mediunidade a gente estudou que matéria é energia, né? Se você for pesquisar também na ciência, a ciência hoje sabe que matéria não é mais do que uma energia condensada, ou seja, tudo na nossa vida é energia, tudo na nossa vida vibra, tem uma energia que propaga, e essa propagação da energia, que forma tudo no universo, ela se dá em forma de ondas, ou seja, vibrações. Uma onda, ela sobe e desce. Se eu pegar uma onda que muito rápida, é uma vibração mais rápida. Uma onda mais leve é uma vibração mais fraca, mais baixa. Nossos pensamentos vibram sim, todas as energias que permeiam o universo vibram através de ondas. Então a energia do planeta ela vai passar por uma mudança nesse campo de vibração. Os espíritos que ainda permanecerem nas baixas frequências do ódio, do egoísmo, do orgulho, da raiva, da vingança, do remorso, do medo, de tudo isso, todos esses sentimentos, emoções e fraquezas morais que faz o ser humano vibrar numa frequência. Esses que ainda insistirem nessas vibrações mais baixas não vão conseguir ficar aqui, porque o planeta vai elevar a sua vibração para um nível mais alto. E essa mudança de vibração automaticamente fará com que vários espíritos que ainda estão aqui serão expurgados daqui, serão levados para outros planetas mais primitivos que o nosso. Agora pensa, hoje a gente aqui na Terra já tem uma certa tecnologia. Temos internet, temos energia elétrica, temos conforto, né? Aí imagina você indo para um planeta que ainda está na era das cavernas, que ainda você vai descobrir o fogo. Isso é ou não é arder no fogo do inferno? Ter que lutar para sobreviver, porque senão os animais vão te comer. Ou seja, vai voltar para uma época em que o objetivo é sobreviver. É um instinto de sobrevivência. Isso é arder no fogo do inferno, não é? A gente voltar para uma era muito mais atrasada do que a gente está atualmente em termos de tecnologia, de conforto, de conhecimento. Percebe a consequência? Se eu não procurar me melhorar moralmente e acompanhar a evolução do planeta para continuar aqui, eu vou ter que ir para um lugar que está mais primitivo, muito menos desenvolvido que aqui, e ajudar esse lugar a desenvolver. Imagina quanto tempo, quantos milênios, até alcançar o nível que está hoje a Terra. Isso já aconteceu várias vezes no universo. Isso já aconteceu aqui na Terra. Quando outro sistema
outro planeta estava num momento de transição, como a Terra está passando hoje, e os espíritos expurgados de lá vieram para cá, quando a Terra ainda estava na Era das Cavernas, que era sistema de capela. Oi? Desencarnado fica nesse plano. É isso que você está falando? Sim, no plano não, no planeta. No planeta. Imagina o seguinte, você tem o planeta Terra. Aqui no planeta Terra, você tem a parte física dele e tem também a parte espiritual. Entende? É como se fosse aqui na estratosfera aqui, tem o mundo espiritual, invisível para nós que estamos na matéria. Mas está dentro do planeta Terra. Por exemplo, lembra do filme Nosso Lar? Sim. Que fala da colônia, que é tipo uma cidade espiritual do nosso lar, que fica mais ou menos na região do Rio de Janeiro. Ou seja, no espaço ali, estratosférico do planeta, no céu ali, da região do Rio de Janeiro, tem a cidade espiritual do nosso lar. E assim tem várias milhares, milhões de cidades espirituais espalhadas no planeta, nessa área espiritual que ainda está no planeta Terra. Entendeu? Ou seja, a população da Terra ela é muito maior, se formos contar o número de espíritos que reside aqui. Temos os espíritos encarnados, que somos nós atualmente, e os espíritos desencarnados, que é muito maior o número de desencarnados do que o encarnado. Então, é uma população muito grande. Porém, ela vai ser filtrada. Ela vai ser... Aqueles que não acompanhar esse movimento de mudança moral, vamos traduzir, a mudança vibracional do planeta significa uma mudança moral das criaturas. Se nós não melhorarmos a nossa condição moral, a gente não continua aqui mais. Vai reencarnar num outro planeta. Aí a gente vai ser levado para um outro planeta e vai reencarnar lá, no plano material de lá, que provavelmente vai estar ainda na Era das Cavernas. Mas é de dar medo mesmo. É de dar medo. E o processo de transição já está acontecendo. Está visível já, né? Está visível. Pode ver que a cada geração... A gente nunca sabe quando vai morrer. Mas da lição, você não ir, entendeu? Isso, é o seguinte. Para que a gente veio? Para que eu estou aqui, reencarnado agora? Vocês estão reencarnados. Vocês da internet estão reencarnados. Porque a gente está tendo uma nova oportunidade de crescer. De burilar as nossas imperfeições morais para melhorar a nossa vibração. Entende? Estar encarnado e passar por todos os males, sofrimentos. Até a gente viu isso no capítulo anterior. No capítulo 6, se eu não me engano. Ou 7. A gente falou da questão das aflições do mundo. Então, essas aflições que a gente passa, justamente para nos burilar o nosso espírito, melhorar a nossa condição moral. Né? Toda essa dor e sofrimento que a gente enfrenta aqui é para a gente aprender a ser uma pessoa melhor. Para isso. Até eu vi um vídeo, um rapaz, eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim: cara, você não está aqui para conhecer o planeta, você não está aqui para passear, você não está aqui para divertir, nem para comprar bens. Você está aqui para crescer. Então, tudo que você estiver passando na sua vida é para o seu bem. Por mais que você ache que não, que está difícil, que está doloroso, isso está dentro de um planejamento que aquela dor, aquele momento ali, vai te ajudar a crescer. Para entender isso, eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes na sua vida, quando você estava numa boa, tranquilão, você aprendeu algo? Pode ter aprendido sim, mas foram poucas. Agora, faça a mesma reflexão. Quantas vezes na sua vida em que você estava num momento muito desafiador, de dor, de sofrimento, você aprendeu algo?
eu me atrevo a dizer que em todas você aprendeu algo. Em todos os momentos que você passou por uma dor, um sofrimento, você aprendeu algo. Sim ou não? Não é? Inclusive, se não aprendeu, vai ter que passar por aquilo. Se não aprendeu, vai vir de novo. Às vezes a gente. Não, mas às vezes a gente se vê passando por uma dificuldade igualzinha a gente já passou ali. A gente passou por uma dificuldade, passa um tempo, a gente está passando pela mesma dificuldade. É porque não aprendeu, então vai ter que ficar passando até aprender. Eu penso que seja isso. Exatamente. E então são muitas as oportunidades que a gente tem de acordar, né? Ela acorda tão assim. É o teu negócio. Enquanto a gente estiver temando, insistindo em ficar no mesmo lugar, vai ficar sentindo dor. Enquanto a gente não parar de temar e resolver seguir, a gente não livra dessa dor. Até a questão da aceitação também. Porque, Isso! às vezes você fica relutando tanto e aí você não aprende nada. Então, é um processo bem lento mesmo, mas Sim. Isso vai muito do amadurecimento. Eu acho que quando você começa a aceitar e entender o porquê que você está passando por aquilo, aí você começa as coisas começam a fluir. Você começa a aceitar. Porque você começa a aprender. Entender isso. Que é só nessa hora que você aprende. Exato. Né? Enquanto você está ali relutando, só resmungando, só por que eu estou passando por isso? Ou tipo, relutando, eu não mereço isso, você não vai aprender nada, você vai ficar ali o resto da sua vida. Exatamente. Não é? Exatamente. É totalmente contrário. E sabe como é que Deus age? É o pai que educa. Não castiga, educa. O que ele faz? Ele vê que você está muito tempo no mesmo lugar, ele costuma dar um empurrãozinho. Aí vem uma pandemiazinha, aí vem uma zona de conforto que acaba para você, que você estava muito tranquilo, já não está mais. Aí você precisa achar outra forma de continuar, aprender coisas novas para voltar para sua zona de conforto. São os empurrõezinhos que Deus dá. E a gente chama isso de obstáculo, de dor, de sofrimento, de maldade, culpa os outros. E isso são todas oportunidades para a gente melhorar um pouquinho mais. São os empurrões. Por isso que esse momento de transição que a gente está passando, ele tá essa loucura no mundo. É como se Deus estivesse sacudindo o planeta, falando, vamos, gente, para de ficar estagnado, é hora de agir, é hora de andar para frente, é hora de ir para frente. Muito real isso, porque quando você olha em volta, você vê que tá bem variado. Você olha, tá todo mundo passando por uma coisa ou parecida, ou pior que você. Exatamente. E é meio que geral. Exatamente. Você não vê uma discrepância muito grande ao seu redor. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava me falando que a prima dela também está passando por tal situação, ela está passando por tal situação. E aí eu meio que dei uma refletida exatamente sobre isso. Então, algo está acontecendo geral para que todo mundo dê uma sacudida mesmo. Isso. É geral. Isso. Todo mundo tem que aprender alguma coisa. É agora. E é assim, melhor aprender agora. Porque ter que ir para outro lugar mais primitivo que aqui para aprender vai ser muito pior, muito mais doloroso. Literalmente vai ser arder no fogo do inferno. Imagina você viver num lugar que você tem que ver numa caverna, você tem que sair todo dia para caçar e correndo o risco de ser caçado. Pensa, você viver dessa forma. Num mundo totalmente selvagem. Isso não é arder no fogo do inferno para quem já atingiu um certo nível de conhecimento, de evolução. E é o que pode acontecer com cada um de nós aqui. É só a gente pensar no aparelho celular. Né? A gente passou uma vida, nossa, mas sem ter celular. No entanto, hoje, tudo que a gente precisa ter, a gente consegue resolver por ali, né? Aí, de repente, eu me peguei assim,
eu ia sair, meu celular estava sem bateria. Aí eu peguei e falei, vou deixar ele aí carregando. Coloquei para carregar e saí. Toda hora eu ia na bolsa. Cadê meu celular? Toda hora eu precisava. Parece que virou um membro, mais um membro do nosso corpo, né? Pois é, eu falei, gente do céu, que dependência é essa? Justo eu, né, que para falar falei outro dia, né? Às vezes a gente ia aqui no Orelhão, 2 quadras depois de casa. Um monte de fichinha na mão. Para chegar lá e o orelhão tá quebrado. Tá quebrado. Às vezes tá chovendo. Pois é. Então, aí agora a gente se vê, olha, celular. Facilidade. Se você quiser falar com alguém lá no Japão, agora você fala. Não, eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos, eu sempre penso nisso, que quando ela foi para lá, eu fiz Orkut para facilitar. Não, fiz e-mail primeiro, depois Orkut, para facilitar a comunicação. E hoje é um minutinho, pronto, está ali, né? É isso. Exatamente. Você vê, meu filho, ele, esse negócio de jogo, né, fica jogando na internet, ele tem amigos lá em Dubai. Ele tem um amigo que joga com ele, ele conversa com esse menino em inglês, traduzindo no Google. Olha, Os dois se comunicam numa boa e eles se conhecem, viraram amigos. O cara mora em Dubai e ele aqui, em Uberaba. São amigos. legal. Pensa, como que hoje, né, a tecnologia nos aproxima, nos ajuda. E aí você vai para um mundo que não tem nem fogo ainda. Eu pensei no fogo. Não descobriu nem o fogo ainda. Pensa, comer carne crua, não ter roupa para vestir. Pensa, entenderam? A gente vai saber o que é não ter roupa, né? Porque às vezes a gente não fala isso. Ah, eu preciso ir em tal lugar e não tenho roupa. Não tem... aí você vai ver o que é não ter roupa. Eu não tenho roupa. Puxa, Pois casamento. Ah, eu não tenho roupa. Isso é ou não é viver no fogo do inferno? Para nós que já atingimos um certo conhecimento, um certo conforto. Né? Tá vendo por que a menção de Jesus era tão vibrante, tão forte? Porque, de certa forma, ele tinha razão no que ele estava dizendo. Não como um Deus punitivo, mas um Deus que educa e que permite seus filhos passarem por coisas na qual eles serão educados. Então, assim, imagina, tem legiões de espíritos que estão nas zonas umbralinas mais baixas, nas zonas trevosas do umbral, que estão sendo trazidos e tendo a oportunidade de reencarnar agora, como sendo uma última chance para ficar aqui. Por isso, tanta bagunça que a gente está vendo, tanta loucura, enquanto uns estão pensando no bem, ajudar, igualdade social, outros estão fazendo uma maior bagunça no mundo. Está acontecendo guerra. É meio que ilógico você parar para pensar, né? Como que está acontecendo guerra no pleno século XXI? Por causa dessa sacudida que o planeta está tomando. Olha as catástrofes naturais que estão acontecendo muito frequentemente, em qualquer lugar do mundo. É nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, é na Europa, em qualquer lugar está acontecendo catástrofe natural. É chuva, é enchente, furacão, é tsunami, enfim. O mar engolindo. O mar engolindo a cidade inteira. E seca mais grave em outros lugares, gente morrendo de fome. Assim, está acontecendo isso. O planeta está sendo sacudido mesmo. Então, assim, era meio que um aviso, né, que Jesus estava dando. Busque melhorar-se moralmente. Quando a gente busca essa melhora moral, a gente vai se tornando mais brando, mais pacífico. Porque igual você falou, né? Quando a gente começa a entender, aí a gente aprende. Porque quando você começa a entender, você para de ser uma pessoa reativa. Você para de só reagir a tudo que te acontece. Você passa a pensar mais, tirar proveito da situação, e não sair reagindo e vingando e bateu, levou. Você começa a pensar, você começa a analisar com mais calma, com mais brandura. Você começa a olhar para o outro já com um olhar um pouco mais amplo, compreendendo melhor por que fulano está tomando aquela decisão ou tendo aquela atitude. Nossa, a pessoa está me agredindo, mas também ela
ainda não teve o aprendizado que eu tive, ela não entendeu ainda isso. Ah, uma pessoa foi e roubou meu celular, mas aquela pessoa não tem instrução, ela vive no mundo do crime. Será que alguém ensinou para ela que roubar é errado? Pode ser que não. Não estou defendendo o crime em si, mas se você for olhar para a pessoa em si, não a atitude, mas para a pessoa, todos nós teremos chance de melhorar. Todos nós estamos tendo chance agora de continuar aqui. Eu não acabei de falar que espíritos trevosos, das zonas mais profundas das trevas do umbral, estão sendo trazidos para reencarnar, para ter uma chance? Até esses, que são considerados perversos, maldosos, estão tendo uma chance. Olha a bondade de Deus. Olha a bondade de Deus. E a justiça de Deus. Eles também merecem uma chance. Então eles terão a chance de permanecer aqui. E é isso que Jesus quis dizer com essas frases muito fortes, vibrantes, impactantes que a gente viu. E agora, para a gente dar continuidade, a gente vai ler o item de número 5, do capítulo 9. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Porque estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes, frequentemente, falta o necessário, os brandos e pacíficos. A estes falta o necessário, frequentemente. Enquanto que os outros, os violentos, têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Essa palavra, gente, assambarcados pelos violentos, os bens da terra que estão assambarcados pelos violentos, essa palavra significa monopolizado, conquistado. Como se alguém tivesse tomado posse única e exclusiva, todos os bens fossem só de uma pessoa, só de uma organização. Monopólio, sabe? Monopólio. O sinônimo de assambarcado é monopólio. Ou seja, só fica, o poder fica na mão de poucos. Entende? Então é isso que ele está dizendo. Que, por enquanto, os violentos, os egoístas, os maus, eles dominam os pacíficos, os brandos, e conquistam os bens para eles. Os bens materiais mesmo, é disso que ele está falando, bens materiais. Porque eles têm a força. Então, pela força, seja essa força um poder financeiro, hoje em dia, né? Um poder financeiro, um status social, um cargo ou um nome, um cargo que a pessoa tenha, isso dá um certo poder sobre os outros e ele consegue ali manipular as massas e ficar dono de muita coisa, ter muitas posses. Enquanto que muitos têm muito pouco, e às vezes nem o necessário. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, e isso acontecerá tanto na terra quanto no céu, ele diz o seguinte: essa violência, esse domínio dos mais fortes, por causa do egoísmo, do orgulho, isso deixará de existir. As pessoas, elevando-se moralmente,
melhorando-se moralmente, não terá mais tanto orgulho e egoísmo na Terra. E as pessoas aprenderão a viver pelo nós, ao invés de viver pelo eu. Vai sair de uma sociedade egóica, que está muito ligada ao egoísmo e às sensações, prazeres, vícios, a uma sociedade onde o nós, o ambiente, o grupo, a sociedade como um todo, preocupa com o bem de si e do próximo. Nessa hora não haverá mais essa luta sangrenta e fanática por poder. Aí, antes de continuar nesse raciocínio, vamos entender um detalhe importante. Ele perguntou ali: então significa que não devemos dar importância aos bens materiais? Não foi isso que Jesus disse. Não é que não devemos dar importância. Afinal de contas, nós estamos encarnados. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos de proteção contra as intempéries da vida, do tempo. A gente precisa de uma casa para nos abrigar, de pelo menos um mínimo de conforto, até para ter saúde, certo? Se estamos encarnados, não é errado eu ter bens materiais. Não é errado para Deus eu querer um bem, querer um certo conforto, querer alguma coisa material. Isso não tem nada de errado. O problema é quando a gente dá mais valor nisso do que na vida que não é material. Nas coisas que realmente são importantes para nós. Nas coisas que quando a gente for desencarnar, é o que a gente vai pensar. Imagine agora que você está diante dos seus últimos 5 minutos. Você está para desencarnar agora. O que vai vir na sua cabeça? Se imagine nessa situação agora, você está para desencarnar. O que vai vir na sua cabeça? O que você vai sentir de deixar para trás? Você vai sentir de deixar sua casa para trás? Seu carro, seu dinheiro no banco? O que vai ter valor para você nessa hora? É isso. As coisas que estão além dos bens materiais. As coisas da vida que verdadeiramente são valorosas para nós e a gente geralmente só dá valor quando perde. Quando a gente faz essa inversão de valores, onde o ter é mais importante do que o ser, esse é o pecado. Quando é mais importante para mim eu ter um carro zero do que manter o meu nome limpo, minhas contas pagas. Pode entrar. Eu não estou nem aí se eu estou devendo a alguém, mas eu estou andando no carro que eu quero. Eu não estou nem aí se eu prejudiquei uma família para ter o carro que eu quero. Entende? Essa inversão de valores, de que o ter é muito mais importante que o ser. Quando eu falo ser, vamos pensar, ser humano. Quando a gente dá mais valor nos bens do que na vida e nas pessoas, isso é pecado. Isso nos fará ir para esse lugar que Jesus diz, fogo do inferno. Isso nos trará as consequências. Isso nos fará perder, porque assim, a minha casa e meu dinheiro é tão importante que se eu perder, eu não tenho mais nada. Olha que sofrimento. Você se apegar em algo que você sabe que é momentâneo. Você se apegar em algo que você sabe que daqui a algum tempo não vai ser seu mais. Todos nós sabemos disso. Estar aqui hoje, encarnado, vivo, neste corpo que nós estamos, é momento, é breve, uma breve passagem. Daqui a pouco a gente está, partindo. Estou mentindo? Não à toa que aquela música fala, né?
A vida é trem-bala, parceiro. E a gente pode estar a qualquer momento prestes a partir. Não sabemos qual estação vamos descer. Então a gente se apega no trem, sabendo que a gente vai descer desse trem em algum momento. Percebe? Olha a ilusão. Não, porque eu tenho terras, posses. Quantas lutas por terra a humanidade já experimentou, já vivenciou, e está vivendo ainda. E aí a pessoa... Quem viu aquela novela Renascer? Vocês viram a novela Renascer? Alguém que viu? Nem a antiga, nem a nova? Essa novela fala de um dono de uma fazenda que planta cacau. Um grande fazendeiro, plantador de cacau. E ele conquistou um império, né? Digamos assim, o pessoal falando aí na internet, bonitinho hoje ouvir isso, né? Ah, você vai construir seu império. Como se isso fosse sua missão de vida. Não que isso seja errado. Mas tome cuidado com o valor que você está dando nisso. Eu citei a novela porque no final, quando ele já está velho, pronto já para partir, ele está no bar conversando com o dono do bar lá. E numa conversa assim, despretensiosa, ele fala essa frase. Meu amigo, às vezes eu fico pensando, tanta briga, tanta luta, para ter tanta terra, e hoje, velho, eu me pergunto, para quê? Ele viveu a vida inteira em luta com os vizinhos ali, inimigos dele, um querendo matar o outro, matando um familiar, e aquela briga, aquela disputa, né, ambiciosa por poder, por terra, por poder, por terra. E ele, que é uma pessoa um pouco mais consciente, né, no fim da vida fala essa frase. Tanta luta, tanta briga, para quê? Estou indo embora, vai ficar tudo aí. Sei lá o que meus filhos vão fazer disso. Geralmente, herança é motivo de briga na família. 99% dos casos, né, herança é motivo de cisão, de briga, de problemas na família. 99%. E é isso que ele fala. Não é errado querer ter o bem. Não é errado eu desejar ter um certo conforto. De jeito nenhum, a gente está no mundo para viver as coisas do mundo. Desde que isso não seja mais importante que as coisas da alma. Desde que isso não seja mais importante que a nossa vida. Desde que isso não seja mais importante com os nossos valores mais íntimos. Os nossos sentimentos mais sinceros. Vai no hospital, chega num leito de morte, uma pessoa que está ali no momento para desencarnar, e pergunta para ela o que mais ela se arrepende, o que ela mais vai sentir falta. O que ela vai falar? E é bem interessante, viu, Wellington? Eu trabalhei no hospital e a gente, quem trabalha no hospital, tem essa oportunidade de ver, por exemplo, você entra numa UTI e vê as condições daquele doente que está ali precisando de uma atenção maior, né? É tudo igual. Homem, mulher, rico, pobre. Ali não tem diferença, né? Não tem diferença. Não tem. O sofrimento é igual, as necessidades... Choro é igual. E eu, depois que eu tive essa oportunidade, eu agradeço muito a Deus, assim, por ter... Eu trabalhei 2 vezes. Eu trabalhei no hospital, depois trabalhei no hospital de crianças com câncer. E a gente vê, assim, que, principalmente de criança com câncer, e nós tínhamos uma pessoa que dava curso para a gente, né, que falava assim, quando uma criança tem câncer, a família inteira adoece. Uhum. Né? E é uma situação assim que ninguém está ali. E eu pensei muito que a pandemia, pelo menos para mim, né, ela trouxe essa reflexão, sabe? Na pandemia, todo mundo era igual. Não tinha. Não importava as posses que tinha, você não podia usufruir. Não tinha. A pandemia nos colocou ali, sabe? Então, eu acho que, para quem parou para pensar, foi uma oportunidade imensa, assim,
de reflexão mesmo, de quem somos nós, para que a gente está aqui, né? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo com o outro, o que a gente espera, né? Você ficar ali, que nem eu fiquei dentro do quarto fechado 14 dias, eu me lembro assim que eu nunca tinha parado para pensar no ar, porque eu não tive falta de ar e nem tosse, eu tive dor de cabeça, infecção de garganta, sei lá, um monte de coisa. E aí eu estava sentada na minha cama assistindo televisão e entrou aquela brisa assim, sabe? Fresca. Mais gostoso. A hora que eu senti aquilo, eu comecei a chorar na hora, porque eu lembrei que eu tinha visto no jornal que as pessoas estavam morrendo sem ar, sufocadas. Né? E aí que eu senti. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você sentir. Você pegou Covid? Eu tive Covid 2 vezes, mas a segunda vez foi bem... A primeira vez não tinha nem vacina, foi essa que eu estou falando. Mas graças a Deus eu não precisei de internação, tive uns dias difíceis, mas nada comparado àquilo que a gente via, graças a Deus. E da segunda vez eu tive só dor de cabeça, mas aí já tinha tomado um monte de vacina, tudo bem. Mas assim, o ar, a gente sabe da importância e tal, né? Mas naquele momento eu senti aqui em mim, assim, nossa Deus. O quanto é valioso o ar. Nossa, eu tô respirando, cara, olha que delícia. Eu tava tão chateada ali dentro do quarto, conversava com o Edinho por mensagem, ele do outro lado da porta, né? Do outro como. Mas, que coisa maravilhosa que é você poder pensar assim, olha... Que tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo que bem. Deus tá ali. Tô ali, tá tô lendo, tô assistindo televisão, comidinha vem, eu como, tô bem para comer, para beber, graças a Deus. Eu acho que a pandemia veio para ensinar mesmo, né? Pena que muitos não aprenderam. Não, eu acho que nem nós, eu tô aqui falando, acho que nem nós aprendemos tudo que precisava, né? É verdade. Mas que foi um momento para a gente refletir, principalmente dessa situação de igualdade, de como a gente está tratando o outro, do que realmente tem valor na vida, né? Estava conversando, não sei se foi hoje ou ontem, acho que foi hoje. Foi hoje, no almoço, a gente estava conversando lá em casa, né? Até a Yasmin estava contando que a Yasmin levou a Juju no hospital também. A Juju também ficou doente. Mas já está melhorzinho também, graças a Deus. E aí ontem, na parte da tarde, eu estava sentindo muita dor e febre. Estava debaixo de cobertas ontem à tarde. Por isso que eu não consegui dar aula. E reclamando, né? Falei, ai meu Deus, essa dor não passa. Essa dor não passa. Eu estava desse jeito. Aí eu lembrava, aí eu orava. Aí eu orava, relaxava. Aí doía, apertava a dor. Aí eu, ai meu Deus, essa dor não vai passar. Reclamava, né? Aí conversando, hoje no almoço com a Yasmin, que foi levar a Juju lá no hospital, ela contando o tanto de gente que estava lá no pronto-socorro, com cada caso mais cabeludo que o outro, cada situação de dificuldade, de desespero, a pessoa ali, uma pessoa que engoliu um objeto e ela tinha que ser internada às pressas, porque poderia romper o intestino a qualquer momento. E um outro lá com um rim todo cheio de pedras, sentindo dores absurdas. É isso que a gente vê o outro com... É isso que a gente vê. Olhava para um lado uma dor, olhava para o outro outra dor. E cada caso, assim, um mais cabeludo que o outro, né? Como vulgarmente falando. E eu estava em casa, no conforto do meu quarto, sentindo dor, sim. Mas não nesse ponto. É isso. E eu, na maioria do tempo, esqueci de agradecer. Eu estava sentindo dor? Tava. Mas eu não estava numa situação tão ruim assim. Tanto que hoje eu estou bem melhor que ontem. Parece que foi um passo de mágica. Eu tenho certeza que a espiritualidade me ajudou muito nessa madrugada. Então, a gente não para ver. E você falando esse negócio do ar, eu lembrei de um vídeo que conta uma história mais ou menos assim. Um senhor passou por um problema de um enfisema pulmonar muito grave. E aí foi vários dias ele internado, assim, colocou o pezinho lá de lá e voltou, sabe? Ficou muito ruim, mas aí com muita eficiência, muita oração da família, muito empenho dos médicos, aí ele se recuperou. E aí ele estava recebendo a alta no hospital,
E aí ele foi conversar com o médico e o hospital apresentou a conta para ele, quanto ele devia para o hospital. E uma das coisas ali que mais pesava na conta, que veio muito cara para ele, era o aparelho de oxigênio, que ele teve que usar durante vários dias. Ele viu aquilo, quando ele viu o preço da diária do aparelho, que era $500, $500 a diária do aparelho, ele começou a chorar. A chorar, soluçava de chorar. E o médico, calma, senhor, calma. Se o senhor não tiver como pagar, a gente dá um jeito de fazer um financiamento, ou a gente vê uma forma de o senhor pagar. Isso. E ele chorou, ele custando a segurar as lágrimas, ele parou um pouco, respirou, falou, não é isso, doutor. Não é por isso que eu estou chorando. Se em poucos dias eu tive que pagar tão caro pelo ar que eu tive que respirar, imagina quanto é que eu devo para Deus, que me deixou respirar todos os dias da minha vida. Pensa nisso. Quanto a gente deve a Deus só por estar vivos? Outra reflexão para a gente pensar. A gente vai comprar uma casa, um carro, é caro, né? Às vezes você trabalha anos e anos para conquistar um carro. Vamos pensar numa casa. Você trabalha anos e anos, ou às vezes financia e fica quase a vida inteira pagando uma casa. Você parou para pensar quanto você teria que pagar para Deus para ter direito a usar esse corpo que foi elaborado durante milênios para você vir viver aqui? Essa máquina perfeita que te dá condições de respirar, de aprender, de melhorar, de sentir dor, se recuperar, de aprender com as coisas da vida. Você parou para pensar quanto você deveria pagar se Deus te cobrasse em dinheiro a sua reencarnação? A gente não tem condição de pagar nada. Nem um suspiro que a gente deu quando a gente saiu da barriga da mãe, a gente não tem condição de pagar para Deus. A gente deve tudo a Ele. Para nascer, a gente precisou dele e de outras pessoas. Para se manter saudável, a gente precisa dele e de outras pessoas. Porque se você adoecer, você precisa de um médico. Para você se manter saudável, você precisa de alguém que te instrua como se alimentar bem. Um nutrólogo, um nutricionista. Para você ficar com a cabeça boa, você precisa de um psicólogo para te ajudar a manter a sua cabeça no lugar. Para aprender, você precisa de um professor. Você sempre precisa do outro. E para viver, você precisa de Deus. Quanto vale a sua vida? Quanto vale o dia que você viveu hoje? Desde a hora que você abriu os olhos, tudo que você fez, de você usufruiu, tudo que você usufruiu, o ar que você respirou, a temperatura que te manteve estável, mesmo estava um pouco frio ou quente, a roupa que você vestiu, a capacidade de entender, de analisar, ouvir, processar na sua mente todas as informações que passaram por você durante o dia, o aprendizado que você teve, até mesmo as dores que você teve, o convívio com as pessoas que você ama. Olha o tanto de coisa que você teve de presente durante esse dia. A gente não conseguiria pagar nenhum dia da nossa vida. Você já parou para pensar quantos bilhões de células estão trabalhando aí no seu corpo agora para manter sua saúde? Quantos trilhões de átomos estão funcionando aí dentro de você para você ficar vivo? É muito louco se for parar para pensar com relação à vida. Então, pecar não é ter os bens materiais, mas é dar mais importância para esses bens do que isso que a gente está falando aqui, que é a própria vida. Muitas pessoas se apegam aos bens materiais como se aquilo fosse tudo para elas, valesse a vida delas.
mas não chega nem no átomo do corpo que ela usa para viver. A casa, a pirâmide, o castelo, as terras, tudo que você puder conquistar nesse plano material, não paga nem um átomo do seu corpo que você vive. Fora do planeta, né? Tudo que está assim à nossa volta, né? A natureza. Tudo que existe na Terra que promove a nossa vida, né? A ciência fala, E que a gente não cuida também. Se a Terra fosse inclinada 1 grau diferente do que ela é hoje, a gente não estaria aqui. 1 grau. São muitos os cálculos, as coisas que existem para fornecer essa vida para nós. E a gente todo dia esquece disso. E é isso que é o pecado. Não é errado eu querer ter uma roupa bonita, um terno para vestir, um carro bonito para sair. Isso não é errado. Errado eu dar mais valor nisso do que na minha própria vida ou na vida das pessoas que estão à minha volta. Porque uma hora eu vou deixar de ter. Por mais que seja grande o império que eu conquiste aqui, eu vou largar ele para trás na hora que eu descer desse trem. O caixão não tem gaveta. E mesmo se tivesse, não ia adiantar. Vai lá nas pirâmides. Vai nas tumbas dos faraós que quiseram guardar tesouros com eles. O que adiantou? Ficou lá perdido o tesouro. Para gerações futuras encontrar depois. Para virar peça de museu. Então aí, eu acho que o principal, né, do aprendizado que a gente teve hoje foi esse. De entender o valor das coisas. Tá, eu quero muito ter o celular do momento, última versão do iPhone 242. Tudo bem, se eu tenho condição de ter, mas acontece que se eu perder, eu vou matar todo mundo. Aí é o problema. Esse é o problema. Eu tenho que entender que eu vou perder isso em algum momento. É igual o dono coronel lá da fazenda de cacau. Tanta luta, tanta terra, para quê? O que realmente tem valor na nossa vida? É isso que a gente tem que pensar. Todos os dias. Todos os dias a gente desvaloriza a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. E pessoas que são muito, muito importantes para nós. A gente briga com essas pessoas o tempo todo, maltrata essas pessoas o tempo todo. Que a gente esquece desse valor que elas são na nossa vida. E aí você vai nos moribundos que estão lá nos leitos de hospital, prestes a desencarnar, descer do trem, pergunta para eles, qual é o arrependimento que ele tem? De não ter perdoado, de não ter pedido perdão, de não ter dito eu te amo para aquela pessoa, de não ter abraçado mais o meu filho, a minha mãe. É isso que houve. É ou não é, Maria Eugênia? Você que teve muito tempo ali no hospital, vendo isso. É isso, não, é muito. Você vê que chega. Eu acho que é um ambiente assim para a gente prestar atenção mesmo, né? Porque você vê chegando assim, celebridades de helicóptero, descendo no aeroporto, no hospital, e você vê o povo chegando. Entrou lá, ó, tudo igual. Como se diz? Tudo igual. Fede do mesmo jeito, se não tomar banho. Faz necessidade do mesmo jeito. Você estava falando do coronel, eu fiquei pensando aqui, né? Pensando nisso, né? No fazendeiro. Como que ele trata, né, aquelas pessoas que trabalham para ele, né? Ou até pensando nos escravizados aí que tem na história e tudo mais, né? Como eles foram tratados, né? Tem mais isso ainda, não só o acúmulo de bens, mas as pessoas que te auxiliaram a conquistar, a melhorar e a crescer, como que foram tratadas, né? Para que você chegasse nesse... Exatamente. Quantas cabeças a pessoa pesar para você se erguer tão alto, né? Só que assim, também aqui nós estamos falando disso porque você citou o coronel, né? Sim. Mas mesmo assim, quem teve ou tem a oportunidade de ter alguém em casa trabalhando, te auxiliando
como diarista ou no dia a dia, como é que você trata? Né? Como é que... A própria pessoa da família que está ali lutando. Aquele que divide as tarefas da casa Isso. com você no dia a dia. Roupinha tá lavadinha, passadinha, lá no guarda-roupa prontinha, para você pegar e usar. E aí não tá lá, você reclama, cadê minha roupa? E não sabe, não percebe, não entende o trabalho que é pegar uma roupa, lavar uma roupa, secar uma roupa, passar uma roupa, dobrar uma roupa, guardar uma roupa. E não dá valor nisso. O meu sobrinho, ele se casou, já faz uns 10 anos isso. Daí, a primeira vez que ele foi na casa da mãe dele, a mãe dele falou assim, e aí, filho, como é que tá? Ele falou, nossa, mãe, eu fiz umas descobertas incríveis. Ela falou assim, é mesmo? Olha, eu descobri, por exemplo, que o tênis não vai sozinho para dentro da sapateira. Eu achei genial, assim, sabe? Porque a gente não para pensar nessas coisas. Exatamente, tem alguém ali cuidando, né? É isso, né? A energia elétrica está ali funcionando, tem alguém pagando, né? A comida está na mesa, tem alguém pagando, tem alguém fazendo, né? E a gente muitas vezes não dá valor nisso. A gente esquece de um simples obrigado. Mesmo que a comida seja mais simples, obrigado por ter feito essa comida para mim. Por exemplo, né? E isso somos todos nós. A gente entra dentro de casa, a gente entra e a gente vê quando a casa não está arrumada. Eu sou mestre disso. Bagunça eu vejo na hora. Vê quando a casa não está arrumada. Quando está arrumada, nem percebe. Todo dia a casa está arrumada e limpa. Exatamente. Ninguém fala nada. Nem dá valor, né? Ninguém fala nada. Mas quando está bagunçado, é a primeira a levantar a voz. Que bagunça! Tô falando de mim, tá? Não, mas é isso. Ai. Quanta coisa a gente ainda tem que aprender. Né? As coisas mais simples, né? A gente ainda tem que aprender a dar valor. Né? Para merecer ficar aqui. Lembrar disso, para merecer ficar aqui. Talvez a gente nem tenha oportunidade de continuar aqui, ó. Vai ser, ó, mandado para, ó, outro lugar, né? Vamos lá, né? Chegou, infelizmente, nosso tempo. Hã? É coisa de doido voltar aqui, né? Mas eu tô querendo, hein? Mas eu não quero ir para outro lugar, não, né? Não, é melhor ficar aqui, né? Ainda tá melhorzinho. Aqui ainda tá menos pior, né? Não, a verdade é que se... A gente tem que pensar o seguinte, né? Que se formos merecedores da Terra, nós vamos voltar para uma Terra muito melhorada. Com certeza. Né? Então é vantagem. A Terra está evoluindo, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, Então. a Terra está evoluindo. Então, ficar aqui seria o melhor negócio do que ir para um lugar pior, né? Muito bem, pessoal. 70 bilhões de anos é muito tempo, né? Para ela ainda existir. Mas para Deus. Então a gente convida vocês agora para a gente agradecer, né? Para fazer o encerramento. A gente agradecer por mais essa oportunidade que tivemos aqui neste momento, de ter contato com mais esse ensinamento de Jesus, entender as suas palavras na forma mais íntegra e profunda do que ele realmente quis dizer. E isso o Evangelho nos traz, nos elucida, nos esclarece esse entendimento. E é por isso que a gente, a partir de agora, agradece. Então, vamos agradecer a Ele, esse grande mestre, que está sempre nos guiando através do seu ensinamento e do seu amor infinito. Cada vez que abrimos essa mensagem do seu Evangelho, é mais um degrauzinho que ele nos permite entender que podemos subir na escala da evolução humana. Então é com muita gratidão que encerramos esse estudo abençoado de hoje, por mais esse entendimento e esse esclarecimento. Traga gratidão no fundo do seu coração agora. Deixe a gratidão fluir em você.
Permita que a gratidão faça com que a sua luz íntima, a sua luz que está aí na sua essência, no fundo do seu coração, ela possa voltar a crescer, expandir. Quanto mais você agradece, mais essa luz aumenta dentro de você para fora. E essa luz vai aumentando, crescendo, expandindo. Quanto mais você agradece. Até que ela envolva não só o seu corpo, mas ela envolva todo o ambiente em que nos encontramos. Você irradia a sua luz em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo que está à sua volta. E que você alimenta a gratidão e o amor dentro de você. A sua luz irradia. E ela, irradiada, se conecta com a luz de cada um de nós aqui presentes nessa reunião abençoada de hoje. Seja fisicamente, virtualmente ou espiritualmente. Todos nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda, linda e poderosa corrente de luz. E essa corrente de luz também nos conecta aos nossos amigos espirituais. E através deles, também nos conecta ao nosso grande amigo e mestre, Jesus. Esse farol que nos guia todos os dias, com todo o seu amor e os seus ensinamentos. E ligados a Ele, nós recebemos dele o seu amor infinito, que vai nos preenchendo de luz, nos curando, nos abençoando. E neste momento te convido a usar do seu livre-arbítrio, da sua vontade, para possamos elevar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, que essa corrente de luz alcance os anjos protetores do nosso planeta, esses guardiões que fazem parte do exército do Cristo, esses protetores que fazem parte da pleiade das Irmãs de Maria, que eles possam receber a nossa luz irradiada agora e potencializar com suas luzes próprias e permitir que isso seja devolvido para o planeta em forma de chuva de bênçãos, gotas de esperança para cada canto do nosso planeta Terra, alcançando cada um dos nossos irmãos em humanidade. Sejam eles que estão perdidos em sofrimento nas zonas de guerra e de conflito, sejam aqueles que estão nos hospitais em momentos derradeiros, sejam aqueles que não se conformam pela perda de seus entes queridos, sejam aqueles que estiverem em qualquer tipo de sofrimento, que sejam alcançados por essas gotas de esperança e de luz. E em especial, nós pedimos para a nossa lista de orações que a espiritualidade aqui presente possa visitar o lar de cada um desses nomes, levando com um pouco mais de intensidade essa chuva de bênçãos. São eles David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal Fukuda, Vitor Tadasso, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz Costa, Washington Costa, Érica Lacerda, Gabriel Lacerda, Maria Paula Santos, Maria Aparecida da Silva, Alessandra Farnese, Valentim Arcângelo, Maria das Graças de Almeida, Daniel José Fernandes, Fernando Alberto Moreira, Milton Alexandre Flores, Juliana Fátima Pimentel, Luciane Camargo, Letícia Cruz, Maria Tereza Oriente, Ana Rita Oriente, Márcia Helena Viana, Fabiola Barroso, Hilda Maria Ribeiro, Rafael Henrique Martins, José Maurício, Maria Aparecida Rodrigues, Márcia Rodrigues Peludo, Janaíne Rodrigues de Faria, Cristiana Zinader, Nilton Rodrigues de Jesus, Weber Martins da Silva, Eunice Priscila Silva, Jorge Ricardo Barroso, José Beato da Cruz, Marcos Lohon, Adriano Dregédio, Adail, Camila Garcia, Lara Rodrigues, Hamilton Carleto, Rosilene Canaã, Amanda Canaã, Gabriel Tomain, Vitor Augusto,
Poliana Campos, Gilmar Félix Pereira, Eva Inês Pereira, Antônio Fernandes Souto, Maria Lázara Rodrigues Souto, Andréa Cristina Rodrigues, Cristiane Rodrigues Souto, Baltazar José Naves, Tatiana Oliveira Silva, Renata de Castro Fernandes, Gedeana Nascimento, Wederson Jacobeto da Costa, Landa Lúcia Hipólito, Saila Silva de Almeida, Valéria Túlio Martins, Valdomiro, Ivete, Raquel, Fátima, Rodrigo Motoque, Fabiana Damasceno, Aparecida Alice, Gaspar Donizete, Maria Joana Motoque, José Silva, e os nossos irmãos desencarnados, Maria Cecília Pereira, Eurípides Fernandes, Selma Jaqueline Silva, Marcos Fernando Alves, Davi Tomás da Silva, Reginaldo Rodrigues, Diniz de Souza, Olavo Pereira, José Carlos Fernandes, José Marinho da Silva, Nelson Moraes, Maria Conceição da Silva, Benedito Arlo de Souza, Vitor Freitas Queiroz, Abud Esper, Arli Lopes Tudo, Richard Marques Martins, Diogo Prado Conceição, Saulo Castelo Branco, José Holmes Lenes, Tatiana Ferreira de Melo, Arthur Inês Pereira, Otávio Félix Pereira, Maria Correia Martins, Maria de Vair, Fátima Ribela de Jesus, Tatiana Ferreira de Melo Almeida. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir todos estes nossos irmãos pela doença. Lançai-nos, os suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai-nós os pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar corpos, consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio que sou, és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do teu vida. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E agora, para quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer as leituras das psicografias. Se for aqui na mesa, pode pôr. Boa noite, gente. Vamos lá. 2 mensagens curtinhas hoje. Tá? A primeira delas, orar e acalmar. Orar é serenar mente, corpo e alma. É o refrigério para os momentos de angústia, dos sofrimentos e dores. A oração nos aproxima de Deus. É o nosso canal com o alto. É a fonte de luz que ilumina nosso caminho e nos afasta da escuridão. A oração nos abre a porta larga da caridade e amor ao próximo. Nos afasta do orgulho e da vaidade. Nos momentos de prece, nos sentimos pequenos diante da bondade do Pai, pois reconhecemos as nossas falhas e imperfeições. E tal qual o filho pródigo, buscamos pela oração o retorno à casa do Pai. A segunda é ser feliz. É apreciar a simplicidade da vida. É tomar banho de chuva e secar o corpo no calor do sol. É sentir o vento no rosto. É respirar mais forte nos momentos de emoção e chorar quando ela invade o seu peito. É colher flores nos jardins,
saborear as frutas maduras. É conviver em um mundo criado por Deus para você, filho de Deus. E aí veio assim, para mim, desenhar um girassol. Só que eu não sei desenhar, não é? Porque a pessoa que era para desenhar o girassol, ela não quis desenhar o girassol. Uma teimosa. Aí veio para mim assim, um girassol, ela não vai desenhar. Aí, como eu não tenho lápis de cor, eu fiz um girassol aqui do meu jeito, que eu achei que podia ser um girassol, entendeu? Só para a espiritualidade não ficar muito brava, então tem um girassol. É isso. Mas ficou legal, geração. Só faltou a cor. Era só ter pedido os lápis de cor, ué. Ainda é abusado. Deixa eu congelar. Realmente eu não... Na verdade, eu não pensei nos girassóis, ninguém falou pra mim disso, tá? Senão eu tinha feito. Boa noite, pessoal. Ó, veio uma pessoa triste. Aí veio esse desenho do índio, um cachorro. Cachorro malhado. E esse aqui, eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito. O nosso amigo Tito. Como é lindo ver você, minha amada magrela, ser mãe. Como é lindo, como ele é lindo. Agora que você se sente mais completa, com um novo membro da família, vou me afastar por um tempo. Amo você demais. Mais uma vez me perdoa, mas vou aprender a cuidar de vocês. E quando estiver preparado, volto para cuidar de vocês. Sobre as outras pessoas que ficaram, não tenho condições ainda nem para visitá-las e nem para falar sobre. Mas quero te dizer que só de você, minha magrela, ter refeito a sua vida, já fico em paz. Te amo para sempre, Tito. Aí ele continua. Aí é que vem o choro. Se eu não der conta aqui de ler... Meu querido amigo El, vou ficar no hospital aqui nesta casa. Gosto dos estudos. Cara, sempre vou ser grato pela minha irmã de alma e você, que com as orações e o meu arrependimento não fiquei no Vale dos Suicidas. Passei um tempo dormindo e eles me traziam para cá todas as vezes para receber tratamento. Vinha revoltas de ver a minha magrela sofrer, mas fiz escolhas erradas. Acordei sobre isso antes de vir para o plano espiritual, mas já era tarde. Naquele momento, achei que ia ser um fardo e desisti. Ainda não consigo visitar alguns familiares, até porque dói. Quero um dia escrever a letra que fiz para você arrasar aí no centro, mas como agradecimento. Bom, estão me chamando. O El e Cris, 2 irmãos de alma que jamais abandonarei. Tipo isso. Tocarás violino, Tito. Mandou um violino. Um amigão nosso que resolveu partir antes da hora, infelizmente. Mas que bom que ele está aqui agora com a gente, né? Músico de primeira qualidade. Tem mais aí? Respira. Aguenta a emoção. Ah. Boa noite, pessoal.
Foram umas 5 mensagens, muitas pedindo auxílio, né? Os espíritos pedindo auxílio, e algumas curtinhas que eu vou ler para vocês. Por onde andamos, deixamos marcas, sinais dos nossos aprendizados. Nada acaba, a vida é cíclica. Tem outra. A intolerância é questão de desordem. Se alinhe quando estiver necessidade. Peça ajuda se for necessário. Não desperdice seu dia neste plano. Intolerância. Neste plano como intolerância, pois o malefício, em primeiro lugar, é seu. Respire, comece de novo. Se precisa, dê um passo atrás, mas volte. Volte com a consciência tranquila. Para nós, né? Para nós. Aí a última. A união dos povos é uma virtude. Aqueles que sofrem, que a misericórdia divina chegue em seus lares. E abençoada, trazendo a paz aos corações aflitos. Tem uma palavra aqui que eu não consigo decifrar. Que os passos percorridos não sejam como pegadas na areia, onde a maré apaga. Reforça seu combinado espiritual. Esforça-te no bem e espera com paciência. Então, na hora que esse processo foi, né? Eu levei uma bronca de novo, né? Que eu já tinha levado há uns 10 meses atrás. Levado. Eu recebi um recado falando que seria melhor no início escrever na folha branca. E aí, eu teimosa, voltei pro caderno. E aí hoje eu levei uma outra branquinha, branquinha, que é para pegar a folha. Semana que vem eu muito venho bom, com a folha. Tá desenvolvendo muito bem, parabéns. Posso ver o cachorro? Oi? Posso ver o cachorro aí? Pode pegar Se aqui. você Ó. quiser levar. Vou achar ele aqui para você. Aqui, ó. Pode Tem pegar. A Geise. Não? A Geise. Tem uma última aqui que a Geise deixou para nós, que elas têm que sair mais cedo, né? Eu vou ler para vocês aqui. Ela mandou para mim. Pode deixar aí, na mesa. Deixa eu abrir ela aqui. Chama Autoconhecimento. Que a luz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Com a intenção de auxílio ao próximo, entendimento das necessidades dos nossos irmãos e busca pelo acolhimento fraternos dos que mais sofrem. Venho aqui, meus irmãos, com a única tarefa de me explicar diante das minhas calamidades de vida e de morte terrena. Tenho há muitos séculos me dedicado ao estudo da minha própria alma, mas não pensem que foi fácil. E aqui está escrito agora com letras maiúsculas, tá? Para reforçar. O estudo, qualquer que seja, é desafiador, mas o estudo de si mesmo é uma batalha crescente que dura muito tempo. Certo? A gente não falou disso aqui hoje. Fui um missionário há tempos atrás. Acreditava estar servindo ao nosso Senhor Jesus através da doutrinação pela sua palavra a povos atrasados em minha concepção. Repreendi irmãos que me desafiavam, porque acreditava que estavam desafiando a Deus. Queimei veneráveis senhoras, por acreditar que levavam a palavra do demônio. Me torturei pelos meus pecados, através da mutilação do meu corpo de carne. Sofri, fiz pessoas sofrerem, sempre em nome de Deus, em nome de Cristo. Aqueles a quem representava com tanto fervor. O ser humano construiu naquela época uma ideia de divindade que atendia suas necessidades carnais, deturpando toda a ideia de progresso. Meu corpo de carne enfrentou suas feridas e desencarnei em idade avançada, sozinho em precária situação. Em sucessivas encarnações, me distanciei da Igreja Católica. Me aproximei de outras religiões, mas meus comportamentos opressivos e equivocados permaneciam, sem que me desse conta de que, maiúscula de novo, o Deus que tanto defendia era, na verdade, o oposto do que eu acreditava.
Deus nunca desistiu de mim, mas eu desisti dele por fim. Me vendo após o meu desencarne tão sozinho e em situação tão miserável, após dedicar minha vida terrena à doutrina espírita, desisti de tentar entender esse pai que mais me castigava, mesmo tendo ido de encontro a ele. Acontece, meus irmãos, que naquele momento não conseguia entender que não importava as leis terrenas que pudesse defender em nome de Jesus. O que Deus e Jesus queriam de mim é que eu defendesse e buscasse a minha verdade. Por mais leis, regras, ensinamentos que buscasse, se eu não encontrasse a mim mesmo, tudo seria em vão. Todos os ensinamentos que Cristo nos trouxe seria incompreendido por mim. Por muitas vezes, por muitas doutrinas passei, por muitos sacrifícios, estudei a Bíblia, o Alcorão, os ensinamentos de Buda, o Evangelho de Kardec. Mas durante todo esse tempo me esqueci de estudar a mim mesmo. Percebi que tantas feridas morais que eu mesmo provoquei me impediam de ver a verdade de Deus. Precisei me ouvir, me estudar, me acolher, curar minhas feridas. Ainda estou no processo, irmãos, mas já consigo enxergar os ensinamentos de Cristo de outra maneira. Portanto, irmãos, tirem o véu da indiferença por vós mesmos. Se olhem de verdade por dentro, e só através do autoconhecimento que chegarão de verdade aos ensinamentos divinos. É um processo longo e doloroso, eu o sei, mas de extrema necessidade. Que o amor de Jesus nos guie nessa jornada. Fiquem com Deus. Deixo o meu abraço fraterno a todos os presentes. Impressionante, né? Esse relato. Muito impressionante. Dito isso, pessoal, a gente encerra aqui, né, mais um estudo abençoado. Mais uma vez eu agradeço cada um de vocês aqui presentes. Que Jesus possa abençoar e, se Deus quiser, a gente vai estar aqui semana que vem. Jesus abençoe a cada um. Muito, muito, muito obrigado.